Olá amigos, Shalom, tudo bem? Nos últimos vídeos eu tenho falado com vocês sobre a nossa última viagem para Israel, que ocorreu em março de 2019 aí com a Eliana Miranda, que é evangelista da Igreja Deus é Amor. Nós estivemos lá com um grupo de 16 pessoas e foi uma viagem muito proveitosa e que todo mundo pôde desfrutar de cada um dos lugares de forma especial. Por que eu estou falando isso? Porque nesse vídeo nós vamos completar aí o ciclo de uma semana na Terra Santa já. Nessa primeira semana nós passamos por Tel Aviv, por Jope, por Cesareia, pelo Monte Carmelo, pela Galileia, pela região da Galileia, visitando a sinagoga de Cafarnaum, tendo o batismo no Rio Jordão, passamos pelo deserto ali, visitando Qumran, onde viveu João Batista, também visitando ali o Mar Morto, onde o pessoal pôde tomar um banho. E no penúltimo vídeo eu falei sobre Jerusalém, quando nós chegamos a Jerusalém e visitamos o Museu de Israel. E também ali tivemos a oportunidade de visitar o Monte das Oliveiras, com a vista mais bonita da cidade de Jerusalém, o Getsemane, o Monte Scopus, tudo isso para dar um panorama inicial da Cidade Santa. Muitas vezes as pessoas pensam que economizando no número de dias, a viagem ficando, portanto, um pouco mais barata, ela vai conseguir fazer tudo. Se engana, né? Às vezes, uma viagem de 7 dias, você vai economizar um pouco nas diárias de hotel, mas você não vai conseguir desfrutar dos lugares, porque tudo é feito muito na correria. Então, uma boa viagem compreende o número certo de dias, um tempo para descanso, a oportunidade de conhecer e desfrutar de cada lugar de uma maneira especial. Isso é muito importante para uma viagem de sucesso. Fora o fato do cansaço da viagem em uma semana. Você viajar, tem o jet lag, que é a diferença do fuso horário. Israel tem uma diferença de 4, 5 ou 6 horas, dependendo do período, aí, horário de verão, Israel, tudo. Então, tem uma diferença grande de horário. E você leva 1 a 2 dias para se adaptar ao fuso horário de Israel. Fora isso, ainda tem as chuvas que podem ocorrer, embora sejam mais escassas na Terra Santa, mas pode ocorrer de ter chuvas, pode ocorrer de um lugar estar fechado, pode ter algumas dificuldades, Por falar em chuva, nesse primeiro dia da semana, no domingo, lá em Jerusalém, a gente experimentou um pouquinho de chuva, como você vai ver nas fotos. Mas isso foi uma chuva passageira, uma chuva rapidinha ali, de leve, não atrapalhou os nossos passeios, até porque nesse dia era um dia em que todo mundo ia se molhar mesmo, já que a gente ia visitar o túnel do rei Ezequias. Mas, enfim, vamos começar a falar do nosso dia em Jerusalém. Depois de termos passado o sábado de descanso, era o dia de recomeçar as atividades, e a gente recomeçou adentrando a Cidade Velha pela porta de Jafa, e fomos até a Porta de Sião, conhecendo mais uma das portas da cidade. Então o grupo já conhecia a Porta de Jafa, a Porta Dourada, a Porta do Lixo, a Porta de Damasco e a Porta de Sião também. Porta de Sião leva esse nome porque sai diretamente no Monte Sião, e o Monte Sião onde está sepultado o rei Davi. Rei Davi que nos inspira com os seus salmos, Muitos dos salmos que contemplam na Bíblia foram escritos pelo rei Davi. E a porta do Monte Sião, o Monte Sião, ele é muito conhecido por todas as religiões, especialmente no meio evangélico. Muitos hinos falam do Monte Sião, falam de Sião como uma cidade em referência à própria cidade de Jerusalém, sendo chamada de Sião. E saindo por essa porta, nosso primeiro local de visitação foi o túmulo do rei Davi. Davi, que foi o segundo rei de Israel, primeiro foi o rei Saul. Davi, tendo sido o segundo rei de Israel, ele foi a pessoa que inspirou e que inspira até hoje muita gente com os seus salmos. Davi era um homem, a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Por si só, a história de Davi já nos inspirava. E estar no túmulo de Davi não é uma idolatria, mas é um fato de que, ao chegarmos lá, nós somos tocados pelo homem segundo o coração de Deus. Nós podemos sentir a emoção, deixar que os salmos de Davi falem conosco e a gente possa elevar as nossas preces a Deus, tendo o rei Davi como uma inspiração. Não é uma adoração a ele, mas uma inspiração. Homens que aproximam o nosso coração de Deus através das suas palavras. E Davi certamente foi um deles.
E como não lembrar dos Salmos de Davi e das suas palavras, né? Quem não se lembra do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Salmo 125, por exemplo, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Aí, a gente falando do monte de Sião, está no Salmo 125, os que confiam são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E está lá o monte de Sião para nos lembrar da nossa confiança em Deus. Falar nisso, se você quiser, coloca aí nos comentários qual é o seu salmo favorito. Quem sabe a gente possa fazer uma enquete a respeito disso. E lá, quando nós chegarmos a Jerusalém, ao visitarmos o túmulo de Davi, possamos abordar um desses salmos. E também ali no Monte Sião, junto ao túmulo de Davi, nós temos um lugar muito conhecido no meio evangélico, também muito importante para os cristãos, que é o cenáculo, o lugar da última ceia de Jesus com os seus discípulos. Uma coisa muito interessante nas viagens para Israel é que cada viagem as pessoas sentem os lugares de forma diferente. E isso, confesso que isso nunca tinha acontecido nas minhas viagens. Nessa viagem, o cenáculo tornou-se um lugar especial. Ali a gente pôde falar da ceia, podemos falar ali também a respeito da humildade, né? Fazer uma lição, uma analogia com a humildade de Jesus ao lavar os pés dos seus discípulos. E todo o grupo se emocionou, a gente pôde trocar abraços, foi muito interessante, muito gostoso aquele momento ali de comunhão no cenáculo ali no Monte Sião. E tendo terminado a visita no cenáculo, isso já havia consumido toda a nossa manhã, o cenáculo, o túmulo de Davi e a entrada ali pela porta de Sião. Aí a gente seguiu o nosso passeio contando a história de Jerusalém, a história do rei Davi, por que não, né? E a história de um lugar fascinante chamado Ir David. Ir David é cidade de Davi. E nesse lugar está a fonte de Gihon. Fonte de Gihon, que se você ler na Bíblia, é o lugar onde os reis eram ungidos. Ali foi ungido o rei Salomão. Está aí a citação bíblica para você ver. E a gente pôde passar por esse lugar e seguindo pelo túnel de Ezequias. Talvez você não conheça muito a história do túnel de Ezequias, mas se você pesquisar na sua Bíblia, aí você vai ouvir a história, vai encontrar a história do Senaqueribe. Senaqueribe, rei da Assíria, que cerca de 2.700 anos atrás tentou invadir e conquistar Jerusalém. E nesse período foi construído ali um túnel pelo rei Ezequias, por isso é chamado de túnel de Ezequias. Foi construído um túnel e esse túnel é muito importante historicamente, mas também, é claro, né, você tem um momento de lazer, é a parte da viagem que todo mundo dá risada, todo mundo se diverte. O pessoal cantou bastante hino ali, passando pelo túnel, um túnel bem estreito, em alguns lugares bem baixo, né? Cerca de 1,20 m de altura. E essas águas conduzem até um lugar muito conhecido no Novo Testamento, que é o tanque de Siloé. Se você ler João capítulo 9, vai contar a história de que Jesus cura um cego, e manda esse cego, Jesus passa lodo nos olhos do cego e manda esse cego ir se banhar no tanque de Siloé. E ali toda a história se desenvolve. Então a gente contou um pouco dessa história, o pessoal pôde passear pelo túnel, se divertir, se alegrar, se sentir parte da história de 2.700 anos atrás, né? E isso torna a viagem mais fascinante ainda. Você sentir que você está passando nos lugares onde a história do povo de Israel aconteceu. E esse passeio por dentro do túnel de Ezequias, com as águas ali que nos lugares mais profundos ali chega a ser de 70 centímetros, mas em geral 25, 30 centímetros, dá para passear tranquilo ali. Esse passeio tem uma duração de 30 a 40 minutos dentro do túnel. É um túnel escuro e acaba sendo cansativo. Aí o pessoal decidiu, vamos voltar para o hotel? Ótimo, vamos voltar para o hotel para descansar. Aí na volta a gente passou ali no shopping Mamila, onde o nosso carro estava estacionado. A gente passou ali, pudemos ver uma apresentação de um senhorzinho tocando ali e cantando. Isso é bem comum ali no Mamila. E voltamos para o hotel para encerrar mais um dia de tour por Jerusalém. Vou deixar vocês com as imagens da música e espero contar com vocês numa próxima oportunidade viajando por Israel. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, no Facebook, acompanhe nosso Instagram também, Twitter, outros meios e entre em contato com a gente para você também ter a oportunidade de passear pelos lugares onde a história aconteceu.
Grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Shalom. Hello, darkness, my old friend. Got to talk with you again. 'Cause the vision softly creeping. If it is what I want to see. Vision that was playing in my brain. Still remind me. Getting the sound of silence in restless dreams of war. Narrow streets of cobblestone. Hear my word that I might teach you. Take my own that I might reach you. My moonlight silence rings. And it grows.